Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Dois assuntos Jesus tratou com largueza em o Novo Testamento. Falou muito sobre o inferno, a condenação eterna, e falou muito sobre o dinheiro. E Jesus ele já nasce em contraste direto com a avareza dos judeus. Percebam, Deus provocou toda a humanidade enviando o filho dele para um casal de pessoas pobres que viviam em uma cidade menosprezada e que criariam o seu filho na terra. Quando João Batista ele foi preso, enviou os seus discípulos para perguntarem a Jesus se ele era o Cristo ou não. Cristo acrescentou em todas as suas descrições: e aos pobres é pregado o Evangelho, o reino de Deus. Quando ele inicia o Sermão do Monte ou o Sermão da Planície, ele diz, tanto na versão de Mateus quanto na versão de Lucas: bem-aventurados os pobres. Ou seja, Cristo nasce em uma manjedoura. Isto é uma provocação de Deus a toda a sociedade de capitalistas, de gananciosos e amantes do dinheiro. Cristo prega aos pobres do início ao fim. E quando prega sobre o dinheiro, Cristo condena a avareza dos judeus. Quando ele condenava a avareza dos judeus, e não só dos judeus, de todos aqueles que são avarentos também, isso significa, naquele tempo e no nosso tempo também, Cristo batia de frente. Ele não amaciava, ele não tratava o assunto como se fosse assim, politicamente correto. Batia de frente. É só você entender que o tesoureiro, que era o único que mexia com dinheiro nas campanhas de Jesus, nas cruzadas de Jesus, o único que mexia com dinheiro foi o único que se perdeu. Foi o único a quem Cristo disse: ninguém se perdeu, senão o filho da perdição. É bom lembrar que o apóstolo Paulo falou que o amor ao dinheiro é a origem de toda espécie de males, e que a avareza é pecado de idolatria. Nessas palavras de Jesus que eu li para vocês agora aqui, Cristo disse que Mamon, que está representando aqui o famigerado Deus das riquezas, Mamon, ele é pior que Satanás, porque ele se opõe a Deus. Não podeis servir as riquezas, a Mamon e a Deus. Os dois se opõem. Os dois estão em opostos. Os dois estão antagonizando, se chocando. Não sabem que Cristo foi vendido por 30 moedas? E as 30 moedas pelas quais ele foi vendido valiam menos do que as moedas de José? Então, quando nós vamos falar de dinheiro, nós entramos numa polêmica muito grande. Porque o diabo, na sua astúcia, ele usa a boca de mensageiros que, com a sua teologia, condenam os inocentes. Da mesma maneira como acontecia nos dias de Jesus. Se alguém era próspero, estava na liderança, estava subindo na escala social, esta pessoa era de Deus, um abençoado de Deus. Se estava endividado, se empobrecendo, caindo para a miséria, então ele era um proscrito, um amaldiçoado de Deus. E desta maneira, com essa teologia do inferno, se justifica a dominação dos ricos e a discrepância da servidão dos pobres. Isto é, com toda a astúcia, com toda a sagacidade, homens e demônios se ajuntam para oprimir o pobre porque é pobre. E o pior, quem está do lado do rico? Quem está do lado do endinheirado, do próspero, daquele que troca de carro todo ano, daquele que sobe na empresa, daquele que exerce o comando e a liderança em todas as escalas da sociedade? Quem está? Deus.
E o que sobra para os pobres? Subserviência, serviço, trabalho, chicote, labuta e aceitação. Porque as coisas são assim mesmo. Ou ele entra no esquema e ele vem para o lado dos poderosos, isto é, se tornando um próspero também, e assim podendo dominar o mundo, ou ele continua debaixo da maldição. E como que ele vai fazer isso? Ele tem que se tornar um associado de Deus. Ele tem que barganhar alguma coisa com Deus. E é isso que é o esquema da religião, quando trata de dinheiro. O problema é que quando você adquire bens, está escrito na Bíblia, essa aí que o pessoal pega e prega o tempo todo, que não existe limite para a insaciedade de bens. Aonde se aumentam os bens, se acumulam as preocupações. Então, quem tem quer ter mais. E à medida que você tem mais, você quer ter mais. A nível de lembrete, Cristo disse, olha, tinha um homem que ele era muito rico. E então ele encheu os celeiros dele. E quando ele encheu os celeiros dele, ele disse, eu vou derrubar esse e vou aumentar as minhas propriedades. E vou ficar mais rico ainda. Lá da eternidade veio uma voz que dizia assim, você é louco. Esta noite te pedirão a tua alma e tudo quanto tens preparado para quem será. E da mesma forma, Cristo disse, dificilmente os ricos entrarão no reino de Deus. Só que tem uma denúncia nessa coisa toda, e eu não quero que você seja ingênuo. Eu não estou falando da expropriação. Não estou falando da abdicação do dinheiro. Estou falando quando a teologia serve aos interesses dos gananciosos. Não é isto. Estou falando para a gente tomar cuidado para não cair na esparrela de algumas pessoas que em nome do dinheiro nos escravizam ou escravizam a nossa consciência. Por quê? Não é que você está proibido de ser rico, proibido de ganhar dinheiro. O problema é a ganância. Você vai se tornar um homem ganancioso, uma mulher gananciosa, ávido por dinheiro. E você vai escravizar as outras pessoas também. E você vai servir a Mamon. E você não vai conseguir servir a Deus. Tem muita coisa para a gente falar sobre isso daí. Mas os discursos que eu tenho ouvido ultimamente em todos os meios sobre a aquisição de bens é uma negação das palavras de Jesus. Uma negação.